Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Eu agradeço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Seja bem-vindo a este canal. E, em primeiro lugar, seja bem-vindo, Senhor. Que o Senhor continue sendo o Senhor. Eu te amo, Jesus, Espírito Santo, Deus amoroso. Bom, nessa oportunidade gloriosa, eu quero compartilhar com você, aqui no livro de Marcos, capítulo 4, 40, que diz assim: E disse-lhes, está se referindo a Jesus, falando com o povo, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Glória a Deus, que o Espírito Santo fale conosco e fale com você, me dando unção para falar e você unção para ouvir e crer. A nós também. Eu também, à medida que falo, ouço. Quero compartilhar com você nesse momento sobre algo muito importante sobre a fé. Eu continuo fazendo as ministrações ainda sobre a fé, tendo direção do Espírito Santo para trazer para você essa palavra. E a palavra de hoje é fé, os feridos da guerra. Os feridos da guerra na batalha da fé. Os feridos da guerra na batalha da fé. Aleluia, glória a Deus. Aqui, Jesus está falando, sempre Jesus está enfatizando sobre fé. Porque Deus, o nosso Deus, é Deus de fé. Ele é Deus de fé. E por ele ser Deus de fé e da fé, ele fez todas as coisas, porque ele cria. E quem crê, tem fé. E Jesus vem trabalhando todo o seu ministério, sempre focando, falar muito, ensinar muito sobre a fé. E todas as bases que formam a fé, todas as bases que edificam a fé, todas as bases que levantam, que despertam a fé, todas as bases que nos estimulam a fé, Jesus deixou registrado através de seus discípulos e através dos seus ensinos. O Espírito Santo o inspirou e depois que ele morreu, que foi ascendido aos céus, o Espírito Santo inspirou os apóstolos a continuarem a caminhada da fé. Amém? Eu quero contar aqui algumas coisas que fazem parte, que atrapalham a fé, que fazem parte de atrapalhar a fé, de impedir a fé, de tornar-nos tímidos, incapazes, medrosos, confusos, inseguros, que vem danificando na vida da pessoa o efeito da fé, que vem impedindo, bloqueando a pessoa de ter fé. Você que tem passado, é um guerreiro de Deus, é um guerreiro que o Senhor fez, ainda não é um servo do Senhor, mas é um guerreiro, tem batalhado, tem lutado para acreditar, para conseguir, para ter as coisas, para ser pessoas vencedoras, e tem encontrado no meio da guerra momentos, as batalhas que fazem parte da guerra. Que guerra? A guerra das trevas contra a luz, a guerra da incredulidade contra a fé. É uma guerra ferrenha, invisível, oculta, sutil, muitas vezes visível, mas não entendida por nós que enfrentamos, que estamos aqui, que precisamos depender da fé, que temos que depender da fé e que não sabemos como depender da fé. E que precisamos aprender sobre a fé. E que precisamos entender sobre a fé para que possamos ser guerreiros vencedores. A importância de se ter fé é tão grande
E ela tem sido uma frustração para milhares e milhares e milhões de pessoas, crentes e descrentes, seja ela quem for. Porque a fé tem um alvo, a fé é uma ordem de Deus, a fé foi liberada no âmbito espiritual por Jesus. Jesus viveu, Jesus é o Deus da fé que veio em forma humana vivenciar e provar e mostrar e aconselhar e ensinar sobre esta vida da fé, a vida de fé e a vida da fé. E muitos problemas de incredulidade, sabe? Você que tem enfrentado problemas, eu vou compartilhar de coisas mínimas, aparentemente coisas pequenas e aparentemente coisas insignificantes para muitos que têm sido supridos, e para muitos que não conseguem ser supridos porque não entendem a caminhada da fé. Talvez fé seja uma palavra que não existe no vocabulário de muitas casas, de muitas famílias, de muitos crentes, por incrível que pareça, e de muitas pessoas que não conhecem o Senhor. E também não é somente ter esse vocabulário na casa que significa que já existe fé, que já está vivendo da fé. Não estou falando também isso porque não é verdade também. Tem que ter o equilíbrio de todas essas coisas que Deus manda e que Deus quer, tem que ter equilíbrio. Sabermos o que é verdade, o que não é, o que não pode ser, o que deve ser, como ser e como não ser. E daí vai. E isso tem impedido, como eu disse, talvez para muitas e muitas pessoas, não é problema não ter o que comer. Assim, já está acostumado. A pessoa se acostuma em não ter fé, se acostuma em não conseguir crer, se acostuma em não conseguir ser, se acostuma por várias situações de frustrações, decepções, de medo, de timidez. Timidez para lutar, timidez para buscar alguém que possa ensinar, timidez para contar suas fraquezas, suas fragilidades, suas mazelas, seus pecados, sobre não conseguir vencer, sobre não conseguir ter, porque é muito humilhante quando não se tem o que comer, quando não se tem uma fonte confiável que é o céu, que é Jesus. Estou me referindo a Jesus, no sentido de que toda a provisão é dele, está com ele e ele dá a quem crê. Então isso tem dificultado. Você tem passado problemas, mesmo com o servo do Senhor, serva do Senhor, seus filhos, sua casa, passando, você que ainda não é servo do Senhor também, que são pessoas de suma importância, são pessoas tão preciosas que passam problemas tanto quanto nós que somos servos do Senhor. Não passa igual, porque aqueles que são servos passam muito mais, mas não deixam. Nós humanos não deixamos de passar e de termos problemas. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, dificuldades, sereis afligidos, incomodados, feridos, magoados, intimidados, enfrentados. E isso nós precisamos dentro da palavra de Deus. Só ela tem a fonte de inspiração, só ela tem a fonte de revelação para tudo. Só ela tem a fonte de direção, só ela tem resposta para tudo. Aleluia. Porque Deus, quando preparou o mundo e preparou, antes de nos fazer, Ele preparou tudo. Tudo tem uma resposta, tudo tem uma direção, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. E tudo tem nele a resposta, e Ele é a fonte de provisão. Então, você hoje tem o que comer, agora tem algumas. Quando eu digo que tem o que comer, muitas vezes a pessoa só tem um elementar, só tem uma coisa que, poucos alimentos que não são ricos em trazer saúde, trazer vida, trazer qualidade de vida. Por quê?
porque a condição é aquela, porque está em uma guerra ferrenha que vem enfrentando esse inimigo que é a fome, que é a impossibilidade de ter em abundância, que é a possibilidade de ter uma fonte de renda, que é a possibilidade de ter socorro, que é a possibilidade de ter quem possa vir socorrer, que é a impossibilidade de crer que Jesus é a resposta das suas necessidades, de acreditar, porque vivemos num mundo jazendo no maligno, onde oculta, como o Senhor Jesus diz ali através de Paulo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse incrédulo não é somente quem não tem Jesus, não. É todos nós que estamos passando por determinada incredulidade, por algum momento, por alguma situação que nos está impedindo de crer, que está nos impedindo de ir à fonte que pode nos dar tanto a fé para crer e como pode suprir a necessidade daquela falta que nós temos. Então, você batalhando, precisando de cesta básica, precisando de ter a sua despensa cheia, precisando, quando eu digo cheia, eu não estou falando eu estou falando cheia para ter e não estar passando desespero, de estar se escondendo, se ocultando de si mesmo, de estar desesperado sem conseguir levantar da cama, sem conseguir dar alimento para os filhos, colocar alimento na mesa para a família, para os pais, para os maridos, para as esposas a mesma coisa, os parentes, avós, tios, tias, pessoas que dependem nesta casa de serem supridos por cada casa, por cada família, por cada pessoa, que não consegue nem acreditar que tem condições, tem complexo de inferioridade, a ponto de se achar que não tem capacidade, que não sabe fazer nada, que não sabe ter nada, que não sabe como se virar. Muitos se jogam na prostituição, outros se jogam nas ruas para pedir esmola, outros se jogam na cama e vão dormir, outros se jogam nos vícios, vai beber, vai fumar, vai tomar drogas, vai fazer qualquer uma coisa achando que aquilo vai suprir a sua carência de estar precisando de suprimentos familiares. Não tem condição, tem contas e contas que vai passando de mês a mês, outros já tem sua energia cortada, já tem sua água cortada, outros caem no desespero, na loucura de ter um gato para pegar do vizinho, pegar da mãe, pegar da coisa para ter uma forma de ter água, achando que isso aí é esperteza, achando que isso aí é a melhor saída, achando que o desespero faz fazer loucura. Eu não estou aqui condenando ninguém, acusando ninguém, também não estou dizendo que está certo fazer as coisas erradas, não é isso também, que eu não vou me incorrer contra a verdade de Jesus, não. Mas também não posso estar aqui, nem nenhum de nós podemos estar aqui num canal ou fora do canal, desfazendo. Eu vim aqui para ser resposta de Deus para você. Eu estou aqui como resposta de Deus para você. Eu estou aqui como canal de bênção na sua vida. Eu estou aqui como que tenho oportunidade de compartilhar do que o Espírito Santo vem me revelando, que tenho visto, que tenho experimentado, que já enfrentei, que tenho enfrentado problemas e que posso compartilhar e que posso dar resposta e ter uma resposta e ter uma saída. Não é uma teoria. Eu não vim aqui falar de teoria, nem de Darwin, nem de ninguém. Eu vim falar da palavra de Deus, que além da teoria é vida. A palavra de Deus é vida, que gera vida, que produz fruto e que tem resposta concreta, coerente com o que Deus e que Jesus diz que Ele faz e que Ele é. E então faz com que o ser humano fique tímido. A timidez é uma insegurança. A timidez é um sentimento de incapacidade que na maioria não vem de fora, vem de dentro de nós, pode ter sido gerado por alguma conversa, alguma palavra,
alguma atitude de fora, mas na realidade ela tem uma raiz dentro da pessoa. A pessoa tem complexo, nasceu com sementes familiares herdadas, hereditárias, de características, de comportamentos, de atitudes e de opiniões, de sentimentos e pensamentos que regem, que dominam as famílias, as casas, que os espíritos familiares estão lá, o espírito da miséria, da pobreza, da incapacidade, do medo, da timidez, do complexo de inferioridade, que é um problema sério para crentes e descrentes. Só que muitos não assumem, muitos nem sabem que tem, e muitos não acreditam, porque acha que admitir é um fracasso, admitir é uma das portas, é uma das maneiras, é um princípio de vitória quando admitimos nossa fragilidade, nossa incapacidade. Agora, admitir para a pessoa errada, admitir só para si e não procurar admitir para aquele que tudo sabe, aí é um problema. Ponto. Então, eu quero te conduzir para quem é a fonte, para quem pode te dar suprimento. Então, aí está passando dificuldade, entra dia e sai dia, esperando uma melhora. Muitas vezes até ouve uma palavra, até ouve orações, mas não consegue romper, porque é além de sua capacidade. Porque não é, como eu já tenho dito nas outras ministrações, que não é só falar de fé, não é só ouvir uma mensagem de fé, precisamos aprender pela palavra, precisamos conhecer princípios que regem a fé, princípios que fazem a fé funcionar e princípios malignos que destroem a fé. Ideias, atitudes, opiniões, comportamentos, crenças erradas, sentimentos errados sobre ter as coisas, ter sucesso, ter vitória, que são barreiras terríveis. E aí gera essa incompetência, gera essa incapacidade, gera essa timidez que impede de acreditar que a fé, ela é fé. Deus deu, todos os dons de Deus são perfeitos, não tem problema nenhum sobre a fé. Quem tem problema somos nós quanto à fé. Nós é que não a usamos como devemos usar, nós que não cremos como devemos crer, nós que não fazemos da fé, não usamos a fé como ela é, não vivemos daquilo que Jesus disse que é como é a fé. E isso traz problema. Então, você que está dentro de casa, que às vezes não tem 1 quilo de feijão, às vezes não tem uma carne, às vezes não tem, às vezes tem um feijão, tem um arroz, tem uma farinha, tem um macarrão, às vezes não tem um macarrão, às vezes não tem a carne, às vezes não tem um ovo, às vezes não tem um peixe, às vezes não tem um produto enlatado, às vezes não tem um outro meio de complementar a sua comida do dia a dia. E tem passado vergonha, humilhação, tem caído nessa batalha, está sendo ferido, entristecido porque não consegue romper, vencer a si mesmo, vencer seus limites, vencer essa timidez que impede de acreditar que Deus tem. Muitos já até ouviram a palavra da fé, já ouviram que Deus é dono do mundo, que Jesus tudo pode, mas tudo pode o quê? Porque tudo está geral. É geral mesmo, porque ele pode tudo, como ele pode tudo, e dentro do tudo, cada coisa minuciosamente ele pode, sim. Mas às vezes, quando se fala de que Deus pode tudo, que Deus é poderoso, é difícil entender Deus, acreditar em Deus, Deus pessoal, que se preocupa, que vê essa fragilidade que tem, essa dificuldade, esse ataque, essa arma violenta, maligna, que é a timidez de crer, a timidez de acreditar que vai dar certo, a timidez de confiar em Deus e não ter, porque muitos disseram, eu creio em Deus, muitos até, Senhor, eu creio em Ti, e não vê o resultado, porque na realidade não é porque o resultado ainda não veio porque está sendo processado. Não, é porque não crê de verdade. Porque há situações que não é para daqui a um mês, não é para daqui a dias, é para ontem. É para ontem. Você que vem tendo dificuldade em crer para pagar a escola do seu filho, em crer para botar seu filho na escola, não consegue crer, não consegue acreditar, tem timidez,
de ser ousado na fé, né? De acreditar na fé. Outros não sabem nem se entregar para a fé, não sabem nem se voltar, nem ir para dentro da fé, porque a timidez, agindo de modo geral dentro da pessoa, junto porque a timidez não vem sem o complexo de inferioridade. A timidez está ligada ao complexo de inferioridade, que na maioria das vezes, nós nascemos com isso. E porque nós somos humanos, nós temos isso é uma obra da carne. E já nascemos com essa tendência para timidez, para nos sentirmos incapazes. Por vezes, ela opera com arrogância, se achando que é muito, tudo pode, se achando todo poderoso, toda poderosa, e muitas vezes se acha como se é uma Maria, ninguém João, ninguém, como se é ninguém na vida, como é uma pessoa que não é ninguém, não é nada, não consegue nada, não pode nada, não consegue, porque totalmente fica cego. Mas eu quero te contar uma experiência de um testemunho que eu ouvi, verídico, dentre tantos testemunhos que a gente ouve, né? Mas às vezes a gente ouve um testemunho e só diz assim, amém, glória a Deus, é edificado porque glorifica o nome do Senhor. Mas não consegue transcender, trazer para a sua realidade. Não consegue ir naquele, não sabe, às vezes não sabe nem o mal, onde é que está o mal, quem é o mal que é o seu inimigo nesta guerra, que tem deixado você ferido. Às vezes não sabe qual foi o inimigo que ele feriu, mas nessa manhã eu quero falar sobre o inimigo que está te ferindo, é o inimigo da timidez, que ele trabalha de diversas maneiras, sutilmente. Então, eu conheci a história de um homem, ele já até faleceu, mas quando ele era vivo, é lógico, quando ele estava vivo, ele aceitou Jesus com 18 anos. E acreditava em Jesus, mas ele não conseguia crer que Jesus era o Deus provedor. Ele acreditava que o dinheiro dele, que o Deus dele era o dinheiro. Ele cansava de bater a mão no bolso e assim, o meu Deus é o meu dinheiro. O meu Deus é o meu dinheiro. Quer dizer, o trabalho, o suor dele era o que ele sabia fazer. Era um homem muito, muito, muito inteligente. Muito, muito, muito mesmo. Muito inteligente para fazer coisas, para saber, para entender coisas, para resolver coisas, mas não tinha essa cura, não tinha essa... Era um servo do Senhor, como eu disse, aceitou Jesus com 18 anos e com 20 e poucos anos casou, 23, 24 anos casou, e daí foi começar a família e viver de aluguel, começar do nada, até a roupa do casamento foi alugada. E até no dia do casamento foi emprestado um sapato que nem dava no pé dele, ele calçou assim. Eu não estou detratando a vida de ninguém, eu estou contando o testemunho, amém? Para mostrar realidades do que as pessoas passam, porque às vezes quando a gente fala no geral, a gente que está passando não consegue se identificar para ser ajudado. A gente consegue ver no geral que Deus faz, que aquela pessoa foi abençoada, mas não sabe detalhe do que a pessoa passou. E aí começou a família e tal, passou uns anos, começou a ter filhos e aí tiveram os filhos. E a dificuldade para crer, para sustentar essa casa. A dificuldade, ele não conseguia, ele era incrédulo com relação à provisão. E o que ele não conseguia fazer, porque a incredulidade atrai a incredulidade atrai a maldição atrai a incredulidade e vice-versa, e juntos, e atrai, as portas não se abrem. Sabia fazer muitas coisas, mas não havia para quem fazer, como desenvolver os seus talentos, seus dons, para obter provisão financeira dentro de casa. E aí, quando foi uma época, Deus chamou ele para o ministério, para ser pastor, o ministério pastoral. Mas ele não conseguia crer, que ele se achava que ele não tinha condição de sustentar a casa, de cuidar da sua família, cuidar de suas despesas dentro de casa, suprir suas despesas e pagar o curso do seminário que ele almejava, entendia que Deus queria que ele se preparasse, dentro da ideia dele, se preparasse para se
melhorar, para aprender sobre o chamado. E ele não acreditava e ele foi protelando, com medo, e não conseguia, não achava, não tinha quem socorresse ele para trazer uma palavra dessa. Enfim, e ele não conseguia acreditar, e não conseguiu. Durante todo o tempo ele dizia para Deus, agora não, quando eu tiver condições eu vou. Cada tempo ele dizia uma coisa que eu não sei direito, mas eu sei que uma das coisas ele dizia, quando eu me aposentar no meu trabalho, eu vou estudar, eu vou ter condições de pagar o curso. Moral da história, eu estou resumindo. Passou um período de tanta cobrança de Deus e tanta ele sem exercitar, sem buscar viver o que Deus tinha para ele. Sabe, ele tinha preocupação em manter sua família, queria sua família como todo mundo quer, do bom e do melhor. Mas tinha uma coisa, ele não conseguia vencer financeiramente. Tinha uma época que melhorava, tinha tudo de bom dentro de casa, daqui a pouco tinha que vender tudo não, muitas coisas que tinha dentro de casa, as coisas boas, para comprar, para pagar, para levar filho para dentista, para pagar dentista, para levar filho para médico, para mulher parir, enfim, e precisava de dinheiro para comprar roupas, para comprar alimentos dentro de casa, família grande, muito grande a família. Mas aqui, aí nesse meio de toda essa trajetória, ele, não sei como foi, ele foi criando coragem, sem conseguir vencer, entender quem era seu inimigo. E um dos seus inimigos, que são vários tópicos dentro do inimigo maior, que é Satanás, e os seus líderes, seus liderados, tem sentimentos e espíritos que são trabalhados contra a fé e contra a provisão. Enfim, fez o curso, se formou por correspondência. Um era muito inteligente, isso não foi problema para ele, passou com 10, passou muito bem classificado, tudo bem, mas não exerceu o chamado, porque continuava ainda com o inimigo, a timidez e o complexo de inferioridade. Não somente trabalhava ali especificamente dentro da família, que não era pouco, eram tantas áreas dentro da família de situações de necessidades para serem supridas, e juntamente não conseguia fora, que era o chamado para fazer fora, ou seja, para ir ministrar as pessoas, ir ministrar numa igreja e ser um pastor na igreja, porque esse era o chamado dele. E assim terminou nunca podendo, e não pôde mesmo, porque não conseguia crer. Esse fato, porque eu conheci de perto essa história, anos depois se aposentou e passou 3 anos. E não conseguiu vencer, e não conseguiu ser quem Deus, e não conseguiu se colocar à disposição de Deus. Sabe por quê? Porque não conseguiu crer, porque não conseguiu ver, porque não foi liberto para crer que a fonte estava ali na palavra de Deus. Ele não conseguia crer em Deus. Ele veio de uma família envolvida com espiritismo, envolvida com idolatria, envolvida com feitiçaria, envolvida com toda essa gama de situação, e onde não tinha experiência de provisão, onde tinha vezes que passavam, depois que o pai morreu, o avô era rico, mas o pai não era rico e não herdou, porque morreu cedo, não herdou a herança do pai, e os filhos dessa pessoa, esse senhor, esse irmão, ele viveu a atmosfera do que tinha na sua casa. Incredulidade com relação a Deus. Queriam vencer, tentavam do seu jeito, conseguir uma coisa ali, um trabalho ali, fazer alguma coisa, tinha aquele pouquinho que supria ali, acabava e voltava, aquelas lutas infernais. Então eu quero lhe dizer, esse é um inimigo que tem jeito, esse é um inimigo que Jesus quer te libertar, este é um inimigo que Jesus quer nesta manhã te ajudar. O caminho admita que você tem timidez, admita que a timidez está te roubando de crer,
Admita que você não é fracassado nisso, sim. Admita que você não consegue entender, nem acreditar, nem ver, nem pensar que Jesus é quem você está precisando. Ele está precisando para Ele te prover, para Ele te dar estratégia, para Ele te dar fé. Sem a fé, é impossível você conquistar alguma coisa. Sem a fé, você não vai ter o triunfo desejado. Sem a fé, você não vai vencer esses inimigos. Você pode até lutar, porque Deus deu ao ser humano garra para ele, disse: multiplicai-vos, crescei, multiplicai, que tivesse domínio. Quer dizer, todo ser humano vai ter, humanamente falando, suas saídas, suas situações, que força para conquistar. Mas não significa que isso você já venceu os inimigos internos que estão roubando, que estão lhe impedindo de você crer, que está atrapalhando de você hoje ter o seu sofrimento. Você que está aí sofrendo, chorando, você que já está desacreditado, você que já está tão frustrado porque é tímido. Então Jesus disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ele está te chamando a atenção. Não precisa continuar. Eu sei que não é só dizer que não precisa, aí já a pessoa já ficou liberta, não. Mas nesta manhã eu estou trazendo uma palavra. Jesus, confesse para Jesus, diga: Jesus, eu sou tímida, eu sou cheia de complexo, eu tenho complexo, eu me sinto incapaz. Glória a Deus que tem um lado bom. Que lado? Porque através dessa incapacidade você vai reconhecer que vai precisar de alguém que tudo pode, que tudo é, que tudo tem, que tudo quer de bom para nós e de bom para você. Entendeu? O problema é saber ter uma direção, como agora você está tendo. Senhor Jesus, socorre-me. Senhor Jesus, entra com providência. Senhor Jesus, abre a porta. Senhor Jesus, me ajuda a crer. Perdoa os meus pecados de ser tímida, de ser tímido, de me sentir incapaz, de achar que eu mereço fazer uma pequena coisa, ganhar, e às vezes não consegue nem avaliar o valor daquela coisa que você sabe fazer. Às vezes sabe fazer até bem, mas se faz com tanto medo, e quando vai avaliar dá um preço que nem a pessoa que vai pagar valoriza. Às vezes até se aproveita. Às vezes no trabalho se aproveita para explorar, porque está vendo que não sabe avaliar, que não sabe valorizar. Eu não estou falando de supervalorização, eu não estou falando de arrogância, eu não estou falando de orgulho. Senhor Jesus, socorre-me, perdoa-me, liberta-me, abre meus olhos, me ajuda a crer, cura a minha incredulidade, cura a minha timidez, cura o medo que tem em mim, cura, meu Deus, essa revolta, esse ódio, essa mágoa, cura-me, liberta-me dessa maldição que eu tenho, que me acompanha e que eu continuo debaixo dela. Liberta-me. E você que não é salvo ainda, que não é crente, não é um servo do Senhor, ainda não entregou a vida a Jesus, se arrependa também. Diga: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu não creio em Jesus, eu não consigo crer, eu não quero crer nele, eu não acredito que ele é quem ele é, eu não gosto dele. Tenha misericórdia de mim, me ajuda a crer, me liberta dessa revolta, dessa timidez, dessa incredulidade, e se arrepende, entrega a vida a ele. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo, me ajuda a crer, e eu vou fazer a minha decisão ao teu lado, por esse convite que a missionária, a pastora Helene está fazendo. Eu vou me entregar a ti, mas eu preciso. Me ajuda, Senhor, terminantemente, terrivelmente, me socorra, eu estou caído. Me ajuda a crer, me recebe como teu filho, como tua filha. Escreve meu nome no livro da vida e eu passo a ser teu filho. Perdoa-me todas as coisas que tenho feito, que não tenho te agradado e não tenho agradado mesmo. Mas é isso que eu sei fazer, é isso que eu soube fazer, é isso que eu entendi que é o certo, que é a minha vida, que é a realidade. Me liberta em nome de Jesus e me recebe. Visite uma igreja evangélica sincera, obediente, que é lá a líder é realmente comprometido com o santo evangelho. Ou se não, procure uma das nossas igrejas quadrangular no mundo, no Brasil, temos ela. E em nome de Jesus, se associe, vá se firmar, buscar a face do Senhor, que Jesus está voltando. Você que já é um servo, uma serva do Senhor, que está caído aí sem alimento, receba força, receba fé, receba cura na sua alma, seja liberta dessa cadeia maligna. Em nome de Jesus eu te liberto pelo poder que é no nome de Jesus. Receba libertação, receba força, receba fé.
Oh, Pai, ajuda esta pessoa a crer. Oh, eu abençoo esta vida com força. Oh, que venha confessar ao Senhor, que venha dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Que vá buscar o Senhor em oração e jejum, que vá se humilhar, chorar diante de Deus, dizer, Senhor, eu preciso ter fé, mas não tenho. Eu preciso crer, mas não sei crer. Não consigo crer. Não quero crer, mas preciso crer. Ajuda-me na minha fé. Então Jesus encerrou dizendo, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Ele não disse que não tivesse, ainda não tem. Quer dizer, você ainda pode ter, você deve ter, você precisa ter. Em nome de Jesus eu te abençoo, amém? Olha, dê o seu like, se inscreva. E em nome de Jesus, agora mesmo, não fiquei parado não, você está sendo abençoado, abençoe. Vá enviando para todas as pessoas seus pontos de contato. Eu já enviei, mas hoje é uma nova mensagem. Envie, assista, convide pessoas para assistir, envie para as pessoas crentes e descrentes. Pode ser que não goste de crente, não tem problema não, que não goste de Jesus. Mande, que o resto Jesus faz. Amém? Mande que o Espírito Santo os convence do pecado, da justiça, do juízo. Dê o seu like, se inscreva, compartilhe, faça seu pedido, envie suas orações, me ajude também orando e em nome de Jesus, divulgue esse canal e eu te abençoo em nome de Jesus.